Nosso Senhor Jesus Cristo já estava suportando os sofrimentos causados pelos homens sanguinários de seu tempo. À medida que tomamos conhecimento das pessoas por trás da crucificação atroz de nosso Salvador através dos testamentos na Bíblia, nos deparamos com uma questão perturbadora: o que aconteceu com esses homens que causaram a queda de nosso Messias? Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas mortes horríveis dos homens que mataram Jesus Cristo. Mas primeiro, peço seu apoio com seu like e sua inscrição, e não se esqueça de ativar o sino para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora que você fez isso, vamos começar com o infame governador Pôncio Pilatos. Os historiadores sabem muito pouco sobre o cruel juiz que ignorou os apelos da multidão para condenar Jesus à morte, mas eles sabem que ele nasceu na Itália ou na Escócia. Além de servir como prefeito romano da Judéia, ele também foi governador durante o ministério de Cristo. De acordo com Filo de Alexandria, um filósofo judeu que viveu em 58 d.C., ele foi um juiz terrível que roubava das pessoas, executava-as sem julgamento e era extremamente cruel. Na Bíblia, João 18h37 revela Pôncio Pilatos questionando Jesus sobre ser rei, ao que Jesus respondeu: "Você diz que eu sou um rei. Para este propósito eu nasci e para este propósito eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade." De acordo com o historiador romano Tácito, Pôncio Pilatos foi removido de seu posto e enviado de volta a Roma por usar força excessiva. Mas não termina aí. De acordo com Eusébio de Cesareia, Pôncio Pilatos cometeu suicídio por ordem do imperador Calígula. Para tornar sua morte ainda mais horrível, disse que seu corpo foi jogado no rio Tibre, onde foram encontradas evidências de sua existência. A próxima pessoa em nossa lista encontrou seu destino ao garantir que Jesus Cristo desse seu último suspiro na cruz: Cassius Longinus, um centurião romano conhecido como o soldado que perfurou o peito de Cristo. O nome do centurião de Capadócia, na Turquia, é dado no Evangelho de Nicodemos, um livro apócrifo. Embora a história bíblica não revele seu nome, de acordo com o livro apócrifo, ele se tornou um cristão devoto depois que sua visão foi prejudicada pelo sangue e água de Cristo que espirraram em seus olhos. Devido à sua nova fé, ele foi preso e decapitado como um dos primeiros mártires. Por muito tempo, acreditou-se que sua cabeça decapitada possuía poderes mágicos e curou o rei Herodes da Judéia. O rei Herodes, que também sofreu uma morte horrível, tramou a morte de Cristo durante seu reinado de 74 a 4 a.C. Herodes, um fantoche de Roma, supervisionava o território independente, mas ainda fortemente influenciado, da Judéia. Na Bíblia, podemos ver Herodes retratado como um homem terrível que não teve nada a ver com a crucificação de Jesus Cristo. No entanto, ele foi além da crueldade ao assassinar ferozmente pessoas inocentes após saber da chegada do Filho de Deus. Obcecado em destruir nosso Messias antes que ele pudesse amadurecer, temendo um potencial rival ao trono, ele iniciou um massacre matando todos os bebês em Belém de 2 anos ou menos. A crueldade do rei Herodes vai além de matar aqueles que estão longe dele, pois ele também liderou o assassinato implacável de seus 3 filhos e uma de suas esposas. Acredita-se que ele morreu de complicações relacionadas à insuficiência renal. Segundo Ian Heller da Universidade de Washington, a evidência está nos relatos dos últimos dias de Herodes. Ele sofria de coceira intensa, dores intestinais, dificuldades respiratórias, convulsões frequentes e uma infecção nos órgãos genitais. Com a gravidade de suas ações, pode-se dizer que ele merecia uma morte ainda mais horrível por matar bebês inocentes apenas por medo de ser superado. Outro homem que sofreu uma morte horrível foi Tibério, o imperador de Roma de 14 a 37 d.C. Embora os evangelhos não afirmem que ele teve algum papel no planejamento do assassinato de Jesus Cristo, a Judéia estava distante dos assuntos de Roma, o que significa que aqueles em alta autoridade em Roma naquela época não estavam informados sobre o que estava acontecendo na Judéia. Como resultado, Pôncio Pilatos teve facilidade em prosseguir com a execução de Jesus Cristo. Anos após a morte de Cristo, os imperadores de Roma permaneceram no escuro sobre seu infeliz destino. Pode-se dizer que a ignorância deles também contribuiu para a morte de nosso Messias. O historiador romano Suetônio afirma que o imperador Tibério foi envenenado, morto de fome e sufocado com um travesseiro por seu sobrinho-neto Calígula, que se tornou um dos mais infames imperadores romanos. O próximo na lista é alguém que pode ser comparado a um amigo desleal, Judas Iscariotes, um dos seguidores de Cristo. Judas foi um dos 12 apóstolos que entregou seu mestre às autoridades, o que levou à sua crucificação em troca de 30 moedas de prata. Judas voluntariamente se ofereceu para trair seu mestre, levando soldados romanos ao jardim do Getsêmani beijando Jesus para que os soldados pudessem identificá-lo.
Atos 1h18 diz: Este homem comprou um campo com o preço da iniquidade, e, caindo de cabeça, ele se abriu no meio e todas as suas entranhas se derramaram. Não muito tempo depois de sua traição, Judas Iscariotes morreu uma morte vergonhosa, enforcando-se após devolver as moedas de prata e se arrepender de suas ações. Disse que seu corpo enforcado sofreu uma decomposição horrível, com suas entranhas quase explodindo. O próximo traidor também é um dos discípulos de Cristo, o apóstolo Pedro. Embora a traição de Pedro a Jesus Cristo não tenha sido tão severa quanto a de Judas, ele ainda desempenhou um papel importante na queda de Cristo. A história de Pedro é bem conhecida pela maioria de nós. Ele negou seu mestre 3 vezes enquanto Jesus estava sendo julgado, quando uma serva perguntou sobre seu relacionamento com Jesus e quando 2 outras pessoas perguntaram se ele estava com Jesus. Pedro negou conhecer Jesus. Embora ele tenha se arrependido e lamentado suas ações mais tarde, ele continuou a negar Jesus nos momentos mais cruciais antes de sua morte. Pedro foi condenado à morte por crucificação pelo imperador Nero em Roma, no ano 64 d.C. Sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, tornando sua morte ainda mais terrível. Finalmente, chegamos ao último homem responsável pela morte de nosso Salvador, o sumo sacerdote José Caifás. Durante o cativeiro de Jesus, Caifás seguiu a tradição judaica e ordenou sua prisão no templo até que um conselho de sacerdotes ouvisse seu caso. Com a clara intenção de matar Cristo, Caifás executou seu plano em segredo e o veredicto foi anunciado sob o manto da escuridão. Caifás e seu sogro Anás conspiraram juntos para eliminar nosso Messias, usando sua influência e poder como líderes religiosos. Após o interrogatório, Jesus foi transferido diretamente para Caifás, que o acusou de blasfêmia e o sentenciou à morte com a ajuda do governador Pôncio Pilatos. Diz a lenda que Caifás viveu uma vida longa após condenar Cristo à morte. Passou seus últimos dias consumido por uma terrível tristeza e arrependimento pelo que fez a Jesus, eventualmente morrendo de velhice em 66 d.C. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele foi procurado por seus anjos. Ao refletirmos sobre as vidas e destinos daqueles que desempenharam papéis cruciais na crucificação de Nosso Senhor, encontramos uma mistura de justiça divina e misericórdia eterna. A narrativa que exploramos não apenas detalha as ações dos diretamente responsáveis pela morte de Jesus, mas também nos convida a considerar as complexidades do arrependimento e da redenção. As histórias de Pôncio Pilatos, Cassius Longinus, Rei Herodes, Imperador Tibério, Judas Iscariotes, Apóstolo Pedro e José Caifás ressaltam uma verdade inegável: as ações humanas têm consequências, tanto neste mundo quanto no próximo. A Bíblia nos ensina sobre a justiça de Deus, que é rigorosa e compassiva. As mortes trágicas e as consequências eternas enfrentadas por aqueles que traíram ou prejudicaram o Filho de Deus destacam a seriedade do pecado e a realidade da justiça divina. No entanto, também somos lembrados do poder do arrependimento e da possibilidade de redenção, como visto na transformação de Cassius Longinus e no arrependimento de Pedro após negar a Cristo. Essa reflexão nos leva a uma avaliação pessoal de nossas próprias vidas e ações. Somos chamados a buscar a misericórdia e o perdão de Deus e a viver de uma forma que honre e glorifique o sacrifício de Jesus na cruz. Que possamos aprender com os erros daqueles que vieram antes de nós e buscar um relacionamento mais profundo e sincero com nosso Salvador. Oração. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai justo e misericordioso, diante de Ti nos curvamos em humildade e reverência. Reconhecemos, através das histórias dos homens que condenaram seu amado Filho, o peso do pecado e a profundidade de sua justiça. Agradecemos por sua misericórdia infinita e sua capacidade de transformar corações endurecidos e vidas perdidas. Pedimos, Senhor, que nos ajude a viver de acordo com sua vontade, para que possamos ser instrumentos de sua paz e amor neste mundo. Que o exemplo de Jesus Cristo nos inspire a buscar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente contigo. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que falhamos e nos desviamos dos seus caminhos. Renove em nós um espírito de arrependimento sincero e fé inabalável. Que a lembrança do sacrifício do seu Filho nos motive a viver vidas que o glorifiquem e inspirem outros a buscá-lo. Guie-nos, Senhor, nos caminhos da retidão, e que sejamos testemunhas da sua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, nós oramos. Amém. Espero que tenham gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe com pessoas que você conhece, curta e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas.
Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe.